Sejam bem-vindos a mais um programa com Divergência. Hoje tenho à minha esquerda a Maria João Castro, militante do Partido Socialista, e à minha direita tenho o Vicente Ferreira da Silva, que não é militante da Iniciativa Liberal, mas é um liberal. E, portanto, hoje vamos conversar sobre vários temas e vamos começar, nomeadamente, com a questão que acho que tem preocupado toda a sociedade, que é a questão das ditaduras de Moçambique e Venezuela. Ditaduras que põem em causa a vivência de povos, de gente, e que, de facto, os líderes destes países olham para o seu poder pessoal, esquecendo, por vezes, que tem efeitos nefastos na vida das pessoas, quando deveriam estar preocupados em olhar para a vida das pessoas. Vicente, como é que vê, de facto, esta questão das ditaduras, porque o mundo está a ficar um bocado mau para se viver? Como é que vê, em particular, estas duas ditaduras que têm sido, de facto, muito dolorosas para os povos? Se calhar vou acabar por expressar um paradoxo. Vejo com preocupação, mas vejo com naturalidade. Repare, antropologicamente, é possível afirmar que a zona de Atenas e da Grécia Antiga tiveram, em Atenas, não é? Há registros antropológicos que datam de 11 mil anos. E, no entanto, como regime político, a democracia só demorou, na Grécia Antiga, nos moldes da Grécia Antiga, só teve uma vigência de 300 anos. E, portanto, a democracia é efetivamente o regime político mais frágil de todos. E, na grande maioria dos casos... Essa é uma questão que depois podemos desenvolver, que é a fragilidade da democracia. A fragilidade da democracia, sobretudo por parte... E eu aqui acho que a culpa é dos cidadãos. Essencialmente dos cidadãos. Mas o que acontece? Na maior parte dos casos, e os exemplos que nós temos, é precisamente o fim da democracia por ação dos representantes eleitos. São as pessoas que acabam por chegar ao poder, que depois tornam ou fazem as coisas de maneira a que a democracia acabe por não funcionar. Ou funciona como uma fachada, porque há uma tendência de pensar que a democracia funciona essencialmente com o voto, mas o voto é a última forma de expressão na democracia. A primeira forma de expressão na democracia é a pergunta. Os cidadãos devem questionar os seus representantes eleitos. E se não gostarem das respostas que eles dão ou da disponibilidade deles para os atenderem, e claro, aqui nós temos de ter alguma parcimónia. Parcimónia não é isso, não é o termo, é alguma compreensão, porque os representantes eleitos têm obrigações e têm que cumprir as suas funções e, portanto, o seu tempo não é total para atender, não pode ser única e exclusivamente ser dado para atender os cidadãos, mas não podem deixar de ouvir aquilo que eles dizem e aquilo que eles querem transmitir. E o que é que acontece? É que depois o poder, como é inebriante, não é? Acaba por perverter aquilo que seria um benefício do povo em benefício da própria classe dirigente, e neste caso de uma elite que é, entre aspas, elite, porque o significado nós sabemos o que é que tem, que está a dirigir o partido. E isso nós vemos claramente na Venezuela, se calhar mais do que em Moçambique, mas mais cedo ou mais tarde, Moçambique está a viver aquilo que era expectável. De uma certa maneira, há questões, podemos dizer que há questões em Angola relativamente à presidência do João Lourenço, mas parece-me que têm sido menos graves, digamos assim, e de certa maneira há alguma comunicação que passa para a população, para eles não se reagirem da mesma maneira do que estão a reagir em Moçambique. E há uma coisa que eu aqui tenho que dizer. Eu acompanhei a situação, eu tenho acompanhado, mas não vi com profundidade. Portanto, eu não tenho a certeza que todas as queixas da oposição sejam exatamente verdade, não é? Portanto, parece-me a mim que nós também temos de ter alguma prudência e algum afastamento para avaliar com dignamente e com o respeito que deve ser feito até pelos próprios moçambicanos a totalidade da situação. É uma questão que o Vicente colocou aí, que é o efeito da comunicação social. Há quem tenha boa comunicação social e os problemas não são tão relevantes, não são relevados, no caso de Moçambique, que eu penso que Angola, quando foi com o José Eduardo dos Santos, a comunicação social era muito mais ativa, digamos, na denúncia
dos problemas, e agora não me parece que seja tão ativa, porque, segundo consta, os problemas mantêm-se do inebriante poder que os Lourenço têm. Porque é que a África é isto? Vamos ver uma coisa. Há uma coisa que eu já escrevi várias vezes sobre isso, e eu, nesse aspecto, partilho a opinião da Jean Kirkpatrick e do antigo diretor da CIA, do James Schlesinger, que eles diziam que não era possível exportar a sociedade, a democracia ocidental para outros países ou para outras zonas do mundo. Não é possível. Porque nós não podemos esquecer que os ambientes culturais têm influência nas decisões políticas, e mais, não é só nas decisões políticas, é na compreensão política dos povos relativamente ao sistema. E, portanto, em muitas áreas, não é passível de pôr a funcionar uma democracia molde ocidental nesses países. Não é possível. Eu, quando estava a fazer o curso de Defesa Nacional, vi um mapa que me foi apresentado por um orador, muito interessante, em que as fronteiras, digamos assim, as fronteiras da Guiné iam quase até Angola. Porquê? Porque os povos e as tribos circulavam livremente naquele território todo, independentemente das fronteiras que tinham sido delimitadas por 2 europeus. E, portanto, eu tenho alguma dificuldade em compreender isso. E acho que nesse aspecto, há pouco cuidado nas análises, porque nós... Olha, eu dou-lhe um exemplo muito concreto, até um exemplo liberal. A compreensão do sentido liberal é diferente entre Portugal e a Inglaterra, e é diferente entre a Inglaterra e os Estados Unidos. Aquilo que é um liberal para nós, nos Estados Unidos, é um libertário. E, portanto, nós temos que ter essas ideias, Liberal é um progressista. Nos Estados Unidos é um homem de esquerda, não é? Por isso mesmo, mas o liberalismo que até falámos aqui do Hayek, nos Estados Unidos é libertarianismo. Não é entendido da mesma maneira. Sim, não é. O próprio termo, o conceito de liberal tem vindo a evoluir ao longo do... Como é evidente. E, portanto, nós temos que ter essas... Se nós fazemos análises com base nos pressupostos em que estamos habituados a viver e queremos aplicar noutras realidades políticas e mesmo de outros países, essa análise vai ser falível, na minha opinião. E, portanto, embora seja uma situação na minha opinião, de intensidade diferente entre a Venezuela e Moçambique, realmente parece-me que também não devemos ignorar o facto da população moçambicana estar a manifestar. Agora, vou fazer a referência que já fiz. Eu não sei se eventualmente tudo que é dito pela oposição moçambicana é verdade. E, portanto, preferia ou venezuelana. Seja como for, não. Na Venezuela parece-me que é um bocadinho mais visível que aquilo já não é uma democracia e que funciona quase como uma ditadura, em que o poder é tomado. Se o Maduro tivesse confiança naquilo que conseguiu, não tinha necessidade de ter antecipado a tomada de posse, entre outras coisas, por exemplo. Deixava ver os resultados, não é? Exato. Por exemplo, percebe? Aliás, eu vi uma sondagem que foi publicada em vários países, que os votos na altura, a totalidade dos votos, quando veio os resultados uma sondagem à boca das urnas, dos vários candidatos no coisa, dava 107%. Não é possível. Não é? Claro. Não é possível. Maria João, e sobre esta Moçambique questão? E Venezuela? Pronto, porque antes de mais, boa tarde, Sim, peço Vicente, desculpa. não, boa tarde Joaquim e boa tarde a quem nos está a ver e a ouvir. Bem, o Vicente falou aqui de muita coisa ao mesmo tempo, da fragilidade das democracias, que a democracia não é apenas o voto, eu estou de acordo, e acho que isso depois se podia de facto, se for oportuno, falar. Mas sobre a pergunta concreta. Falar. De facto, nós estamos perante 2 regimes que não são de todo democracias em situações diferentes. Portanto, Moçambique, enfim, é mais um exemplo dos regimes africanos que resultaram da descolonização e que são herdeiros também, porque o Vicente falava sobre esta questão de fronteiras. A África foi, de facto, dividida a régua e esquadro pelos europeus, na Conferência de Berlim, e, portanto, nós nem olhamos para questões de povos, de tribos no mesmo território, juntamos tribos que sempre
se tinham combatido e dividimos a mesma tribo. E, portanto, é óbvio que isto depois tem custos, não é? Pronto. No caso, Xiitas, sunitas, não é? sim, mas aqui tem alguns custos. No caso de, portanto, Moçambique, a Frelimo é o partido que herda o poder pós, portanto, descolonização, na altura com uma ligação ao Bloco de Leste, não é? E a oposição, que era a Renamo, era muito tribalista. Portanto, vinha de uma zona específica de Moçambique, não tinha, digamos, um impacto nacional e, portanto, digamos que a Frelimo ocupou tudo. Ocupou o aparelho de Estado, ocupou a economia, ocupou o exército. É, de facto, uma máquina, tanto de poder, com o abuso que esse poder tem, porque não há escrutínio, porque nunca houve efetivamente eleições livres, embora, de facto, Moçambique hoje tenha uma influência muito grande da África do Sul. Aliás, não sei se sabem, pertence à Commonwealth também. Sim. Pronto. Agora, o que se passa é que o regime moçambicano está a cair de podre. Nós temos uma população muito jovem. Quem está na rua são sobretudo jovens, alguns com bastantes qualificações, mas também com fome, sem, portanto, emprego. A economia está, portanto, como está, e devem olhar para a corrupção toda que o regime, portanto, da Frelimo tem, e nós, portanto, sabemos, e de repente há uma vontade de mudança e que está para além das questões tribais, não é? Porque este senhor que aparece agora fala em nome nacional. E, portanto, o que aconteceu, parece-me, é que as eleições foram efetivamente fraudulentas. Eu acho que a maior parte das pessoas, pelo menos, considera que não obedeceram a critérios democráticos e, portanto, eu não sei, e o Vicente tem de facto razão, nós não sabemos tudo aquilo que é dito pela oposição, é verdade tudo aquilo, mas que há um mal-estar, que há uma violência enorme por parte do próprio regime, tanto as prisões, as Forças Armadas, as polícias, e há uma revolta muito grande. Portanto, as pessoas querem mudança, porque desde 1975, nós nem olhamos para isto, é desde 1975 como se aqui tivéssemos o mesmo partido. E, portanto, há um desejo de mudança. Agora, essa mudança pode ser feita de forma pacífica ou não. Eu acho que a diplomacia portuguesa tem falhado, eu devo dizer. Ao tomar um dos lados, eu acho que o Rangel não tem estado particularmente bem. Aliás, o Parlamento português, o PS e o PSD, abstiveram-se, porque foi votado a não, portanto, o reconhecimento destas eleições. O LIVRE, a Iniciativa Liberal, disseram que não, que tinham sido fraudulentas. O Partido Comunista foi o único partido que esteve do lado, portanto, da Frelimo, mas o PC ultimamente tem uma deriva sempre pró-ditaduras, nós já sabemos isso. Agora, quer dizer, desde sempre. Mas agora, e de facto PS e PSD ficaram naquela, não é? Porque nós temos boas relações com o regime, mas também, pronto. E portanto, eu acho que aqui quem terá um papel muito importante é o Vaticano, que já teve quando foi do acordo de paz entre a Frelimo e a Renamo. O Vaticano ofereceu-se novamente para mediar e talvez a África do Sul. Vamos esperar. Mas eu acho que é normal de um regime que está a cair de podre. A Venezuela, bem, a Venezuela parece que a América Latina não consegue encontrar um caminho da moderação, quer dizer, parece que a dada altura temos todos que optar ou pelos Bolsonaros desta vida ou pelos Maduros, não é? Portanto, é bom que a América Latina consiga encontrar soluções moderadas e, de facto, quer dizer, o Chávez ainda foi um homem que ainda conseguiu um apoio, portanto, do povo, graças ao petróleo, ainda conseguiu reformas importantes de bem-estar. O Maduro é um ditador alucinado, quer dizer, é um homem que fala com Deus, é um homem que fala com os passarinhos, que os passarinhos falam com os Chaves, e que criou um poder com base em milícias, nas Forças Armadas, que para como também ganham dinheiro com o narcotráfico. A Venezuela, neste momento, é um país que ganha dinheiro com o narcotráfico e constituiu uma ditadura. Como o Vicente diz,
Aí sim nós sabemos que as eleições foram absolutamente fraudulentas, eles não mostram, portanto, os votos, nada. Eu não sei se esta senhora, se é muito boa, é muito corajosa, pelo menos. E reparem, eu só queria dizer que no caso da Venezuela, até o Partido Comunista da Venezuela está contra o Maduro. O nosso Partido Comunista é que ainda não percebeu. E, portanto, quer dizer, agora, ele tem a força das armas e é muito difícil, e nós temos os imigrantes lá, não é? Os nossos imigrantes. Uma comunidade muito grande. Uma comunidade muito grande. Agora, como é que se resolve aquilo? Era bom que a comunidade internacional conseguisse, mas não creio que o cenário da comunidade internacional seja propício a resolver aquilo. Portanto, mas sim, é uma ditadura. E estamos numa regressão dos regimes democráticos. Completamente, a nível mundial, não é todo lado. A nível mundial, na Europa. Era aí que eu agora queria até entrar. Nos Estados Unidos, que nós nos habituamos a achar que não a fragilidade da acontecia. democracia, que o Vicente começou por falar. Que efeitos poderão ter para, digamos, denunciar essa fragilidade, a eleição de Trump na Europa, com a Ucrânia, com os processos da Ucrânia, de Israel? Como é que nós vamos... Como é que a democracia vai ficar com a eleição de Trump e com estes processos que estamos a viver na Europa, nomeadamente Israel e Ucrânia? Porque alguém disse, agora não tenho aqui, que não podemos exportar as democracias ocidentais para quem não quer a democracia, nomeadamente Mas os países. é uma aspiração de muitos povos fora do mundo ocidental. Não sei se no mundo asiático, se no mundo árabe... Temos democracias em alguns países asiáticos. Completamente. Israel também Taiwan é uma democracia já agora. Mas Israel... Singapura, Japão, não há dúvida, não é? Sim, mas os países árabes, por exemplo... Pois, não é? A questão dos eu hoje, por acaso, vi um artigo de um senhor que foi embaixador na Líbia. Ele dizia, porque é que se quis tirar o Gaddafi? As mulheres tinham acesso à educação. As mulheres tinham à saúde. E era tudo gratuito. Quer dizer, havia... Mas há um exemplo contrário, quer dizer, com o Shah Reza Pahlavi, as mulheres tinham outro tipo de liberdade no Irão que não têm agora. Sim. Repare, isso aí, nós não podemos fazer, a aferição tem que ser feita com algum cuidado. Não, mas eu estou a falar desse senhor, do embaixador, que fez essa observação. Eu estava lá, porque no período dele não havia, diz ele que não havia ditadura. Mas parte da população da Líbia, na altura, queria outro tipo, porque o Gaddafi, independentemente das coisas, era um ditador. Bem, aqui parece-me que o grande problema não há, na minha opinião, não é possível comparar, porque nós não podemos esquecer que o Corão não regula apenas a religião, regula o direito, as regras sociais, tudo. Quem fala no Corão fala na Suna, e até nas fátuas, que depois estão sujeitas à interpretação de cada imã para praticar, não é? Exatamente. É a separação entre o Estado e a Igreja que o Corão não consegue. Nunca conseguiu. Portanto, aí, nesse aspecto, nós temos uma grande evolução. Fomos capazes dessa evolução, que eu acho que está a regredir dentro de alguns países na civilização ocidental. Mas isso é outra questão. O que eu diria é o seguinte: o que me preocupa a mim, repare, só para fazer uma comparação. O que é que me preocupa nos Estados Unidos? E as pessoas têm tendência a fazer uma comparação muito direta entre o Milley e o Trump. São exatamente ao contrário. Quer dizer, o Trump é um protecionista. Quer mais Estado. O Milley é exatamente o contrário. Está a dar quer mais protecionismo, não é? Não, menos. O Trump quer mais que o Milley. O Trump quer mais que o Milley. Quer um Estado muito maior do que quer... não sei se é Estado. Que é uma circunstância completamente... É uma ruptura com aquilo que eram os valores tradicionais do Partido Republicano. Eu nem vou à altura do primeiro presidente eleito pelo Partido Republicano, porque esse foi um autêntico progressista. Não sei se sabem, foi o Lincoln. O Lincoln foi o primeiro eleito. O Partido Republicano mudou radicalmente. Como os democratas, não é? Porque os democratas, na altura, eram os defensores da escravatura. Os mais conservadores. Exatamente. Exatamente. Portanto, nós estamos a ver aqui
uma transfiguração que acontece, é perfeitamente natural que aconteça, que as pessoas mudam de ideias e, portanto, nós temos que compreender as circunstâncias num período histórico em que elas acontecem. E hoje vemos algumas diferenças. O que é que me preocupa a mim? Eu acho que os Estados Unidos correm um sério risco de se tornarem numa corporatocracia, em que são as empresas que influenciam e que tornam o resultado. E vejo isso não só através do Elon Musk, por quem eu tenho muita admiração em termos científicos, mas eu acho que ele é uma fonte de desinformação a nível de ideologia e de pensamento político. Ainda agora foi noticiado que ele teve uma conversa com uma das líderes da extrema-direita na Alemanha, e ele diz, os dois chegaram à conclusão que o Hitler era comunista. Isto é completamente insano dizer uma coisa destas. Sim, porque o Hitler quem leu o Mein Kampf, e eu li, se eu li o Capital, também li o Mein Kampf, que eu gosto de falar com substrato, se havia coisa em que ele era acima de tudo, o que é que ele era? Era antissemita e antimarxista. Aliás, ele tinha digamos assim, que ele tinha mais algum, não era perdão, mas alguma tolerância para com o Marx, já não tinha tanto contra os bolcheviques. Ele diz dos bolcheviques o pior possível. E nós sabemos que o Hitler defendia uma sociedade que estava baseada em dois vetores. Um era uma sociedade conservadora tipicamente militar, e o outro fator, ou o outro vetor, era o Volkisch nacionalista, que sustentava a raça ariana. Portanto, nós estamos a falar de uma pessoa que sim, que era antidemocrata, antiliberal, anticapitalista, mas acima de tudo era antissemita e anticomunista. Portanto, dizer eram os dois vetores. É um absurdo, um absurdo. E, portanto, eu preocupo-me, porque eu li o Project 2025. Aí leu? Li as 925 páginas, a base todas. Eu não li tudo. Eu li. Eu essas coisas demora tempo, mas eu leio. E fico preocupado, porque nós estamos a falar de na minha opinião, de uma perversão, é a palavra, da Constituição americana. Completamente, é o termo, não há outra palavra. E preocupa-me, porque uma das pessoas que está mais também perto do Trump é o Peter Thiel, que também já li alguns livros deles, que em termos empresariais e científicos é uma pessoa capaz, não se põe em causa, mas que diz abertamente que já não acredita na democracia. E, portanto, isso deve ter alguma preocupação. Agora, há outra circunstância que nós não podemos deixar de ter. Quando eu digo isto, eu não tenho força por mim para mudar estas coisas. E, portanto, o que é que nós temos que fazer? Temos que começar a aprender como viver num mundo diferente. E o que é que vem aí? O que é que pode vir aí? É eventualmente, aquilo que passou a existir desde a Segunda Guerra Mundial. Isto está relacionado com o que aconteceu no Martim Nunes. Antes dos direitos humanos e dos direitos individuais, foi preciso acabar com o absolutismo do rei, foi preciso criar o Estado moderno. E o Estado moderno começou a ser criado quando o liberalismo acabou com o absolutismo real. Pelas revoluções liberais. Claro. Pronto. E, portanto, depois vai-se materializar com a Paz de Westfália, nomeadamente com os tratados de Osnabrück e de Münster, em que passam a ser reconhecidos juridicamente a soberania nacional e o outro vetor, que é o poder do Estado. E com isso, os fins do Estado são desde 1648 mesmos. Quais são? Segurança, justiça e bem-estar. E porquê que é esta ordem? Porque sem segurança não há justiça, sem segurança e sem justiça o bem-estar é uma impossibilidade. E, portanto, isto é uma coisa que perdura desde essa altura. A diferença que acontece com o fim da Segunda Guerra Mundial é que a época do colonialismo e do imperialismo acabou, porque os países começaram a popular o mundo. Não havia... Quantos países havia em 1909? Se a memória não falha, são 92. Hoje quantos há? Quase 200, não é? E, portanto, os países baseados na soberania... Mas o imperialismo não acabou. O Putin está aí. É isso que o Trump também é isso que eu estou a dizer, é isso que eu quero chegar. Nós vamos passar, a ideia que eu tenho receio da gente entrar num... Aliás, acabei de escrever um artigo sobre isso no Observador. Um mundo com novos monstros. Que é... tenho algum receio que o imperialismo volte a ressurgir
E isto significa que não vai haver respeito pelas fronteiras dos países. E é o que se vai acontecer. Sim. Porque, repare, o Trump disse recentemente numa conferência que a fronteira entre eles e o Canadá era uma linha artificial. Até chamou, portanto, governador Repare, quer dizer, para todos os efeitos, nós sabemos perfeitamente que há coisas que são mitigadas por causa da economia e não só. Mas seja como for, elas existem e devem ser respeitadas. E se esse argumento é válido para o Trump, para eventualmente... Isso eu não acredito que ele vá fazer, mas ele já disse que seria uma guerra económica com o Canadá. Eu acho que dele é melhor esperarmos tudo. Também acho. Pronto, e portanto, a questão é esta. A questão é esta, exatamente. Se o argumento é válido para ele, então também é válido para o Putin. Porque o Putin pode perfeitamente dizer que o que divide a Ucrânia da Rússia é uma linha artificial. Daí que ele seja tão amigo e mais tenha uma grande admiração pelo Putin, não é? E aqui há uma coisa que gravita aqui à volta que eu não posso deixar de dizer, que é o seguinte. Eu escrevi isto há uns anos atrás e vou reafirmá-lo. Para sobreviver, a UE tem que morrer. Este modelo já não existe. Eu não concordo. Eu sou pela União Europeia. Não sei se este modelo... Não é isso. Este modelo já não concordo. Nós estamos a falar, nós temos que tomar decisões. Mas o Vicente vai falando tanta coisa, que a dada altura... É que eu não consigo descontextualizar. Eu sei, eu também sou de história contemporânea, toda a minha formação, e eu percebo, também tenho tendência para contextualizar. A mim preocupa-me que os princípios deixem de ser princípios, por causa da decisão de algumas pessoas, mas não há dúvida que isso pode acontecer. Sim. Portanto, nós temos que estar preparados para ver num mundo novo que até agora se calhar não tínhamos vislumbrado. Sim. É só isso. Sim, nós para já. Não sei se Joaquim... Claro que... Sim, eu concordo que, de facto, estamos num... É que esta questão é muito central. Estamos numa mudança de paradigma a todos os níveis, político, económico, ambiental. Eu acho que esta mudança climática vai também ser muito responsável pelas mudanças políticas e económicas. Eu já disse uma vez aqui, as pessoas, por exemplo, hoje, quando estudam a peste negra, a peste bubónica, sabem a importância que ela teve para o fim do regime feudal, para a centralização do poder régio e para a expansão marítima, para ir buscar outras fontes. É muito interessante que só muitas vezes o distanciamento histórico é que permite ver todas essas coisas, e as mudanças climáticas são de tal maneira dramáticas. Aliás, o caso da, digamos, Groenlândia vem na sequência disto, do degelo do Ártico e da importância que aquele território tem. Mas voltando, o que nós estamos a ver é uma regressão das democracias em todo o lado, e nos Estados Unidos também. E nos Estados Unidos nós habituamos-nos a achar, porque a Europa já passou várias vezes por períodos terríveis, já esteve várias vezes no abismo, esteve entre 39 e 45, e quem nos salvou foram os Estados Unidos. Claro. Não venham cá, eu sei, toda a gente diz, o Exército Vermelho, portanto, libertou a leste, libertou e a seguir oprime. Como sabe, também teve muita ajuda material dos Estados Unidos, aliás. É evidente, os Estados Unidos foram determinantes, e nós vivemos esta paz e esta prosperidade económica do Estado Social, porque os Estados Unidos também pagaram a nossa defesa. Sim. Isto quer dizer, estamos de acordo e, portanto, e agora vamos ter que pagar nós a nossa defesa. Ora, de repente, o que nós vemos nos Estados Unidos, com os defeitos todos, nós vimos a guerra do Vietnã, os Estados Unidos são um império também, vimos a luta pelos direitos, portanto, civis, mas nós sempre tivemos a esperança que aquela sociedade civil, pela força que tinha, era capaz de ir mudando e, sobretudo, tinha aquele texto fundamental que era a Constituição dos Estados Unidos. Ora, a democracia é o Estado de Direito. O voto é importante, mas há um conjunto de regras fundamentais. E os Estados Unidos tinham ainda os checks and balances, não é? Nós sempre achamos... Ora bem, o que nós vemos agora é emergir dentro de um dos partidos do sistema coisas que eram nichos e que, de facto, como o Vicente diz, não acreditam nisto. É gente que não acredita na democracia, que é o poder das empresas,
de negócios, e o Trump é um tipo para fazer negócios. Ele vê a política externa como isso. Gente que não acredita, portanto, na verdade, isto é, que criou uma realidade alternativa através das redes sociais. E, portanto, eu quando via, lembram-se daquele assalto ao Capitólio, eu acho que aquele dia é simbólico. Porque o que nós vimos era um antigo presidente a dizer: assaltem a sede, que é a sede do poder democrático. E, portanto, esse homem está de volta, domina o Supremo Tribunal, se bem que, atenção à última sentença, os juízes, apesar de tudo, mantiveram alguma independência. Tem o Senado, tem, de facto, o Congresso. Agora, Vicente, a única coisa que eu talvez seja mais otimista, não sei se é ser ingênua, quero acreditar, pelo menos, é que quando olhamos para os votos, apesar de tudo, o Trump teve mais 1,5 milhão. Sim. Ou seja, muitos milhões de americanos não queriam o Trump. E a minha esperança é que a sociedade civil dos Estados Unidos, os governadores, os juízes, as próprias Forças Armadas, eu sei que no Pentágono há quem esteja completamente assustada com este homem, consigam resistir. Eu não sei se isto resulta numa guerra civil. Não sei. Pronto. Eu dou já duas ou três. Pronto. Agora, de facto, o Trump, nós devemos acreditar naquilo que ele diz, ou seja, não achar que ele é um doido. Ele, neste momento, tem um poder imenso e, de facto, e o que é que nós temos? Temos o Putin, que eu acho incrível, porque o Putin é, de facto, um imperialista que apoia todos os movimentos fascistas de extrema-direita. Temos alguns países como a Hungria, etc. Nós temos o Irão, que agora é o único que está ali numa situação muitíssimo complicada. Mas, quer dizer, nós temos uma regressão das forças democráticas. E o Vicente disse, eu acho que quando nós... E depois temos... Vicente, agora vou chegar a brasa à minha sardinha. Porque eu sou de esquerda, da esquerda democrática. E acho que a esquerda ainda não conseguiu perceber, a minha esquerda, o mundo em que está. O Partido Democrata fez uma campanha absolutamente tonta. A Kamala, quer dizer, não vamos agora, quer dizer, eu acho que a dada altura não souberam ouvir as pessoas. Como é que é possível que o Partido Democrata perca os trabalhadores americanos? E está com as elites. E não só. E, portanto, nós temos de ouvir as pessoas, o que é que elas nos querem, portanto, dizer, e ter soluções para as pessoas. E podemos falar sobre a segurança, porque eu também acho que não há liberdade nem democracia sem segurança. Certo. Que não é Estado securitário, é segurança. Não, certo, mas exatamente. Podemos, mas diga, embora não é que isto é tanta coisa que a dada altura... O sentido é diferente, porque, por exemplo, neste caso, a grande discussão que houve na altura da Revolução Americana, quem o expressou até foi o Benjamin Franklin. Sim. Ele dizia, uma pessoa que está disponível para prescindir de alguma liberdade, para ter segurança, não merece nenhuma nem a outra. Nem liberdade tem, era aquilo, exatamente. O problema é que nós hoje em dia estamos a entrar numa sociedade em que o vetor passou a ser segurança-privacidade, liberdade-privacidade. Há aqui uma evolução. Mas, deixa-me só dizer duas outras coisas antes que eu me esqueça, com o raciocínio, vá para o outro lado. O grande problema da política americana, na minha opinião, é que quer o Partido Republicano, quer o Partido Democrata estão tomados pelas ideias das franjas radicais. Sim. Desculpe que lhe diga... Biden não era bem isso. O Biden não era, mas nós estamos a falar de uma Alexandre Cortés... Sim, ao Ocasio-Cortez, que agora está a tentar, sim, mas temos lá alguns... Exatamente. E repare, por exemplo, não é possível comparar tudo aquilo que o Martin Luther King fez pela luta dos direitos civis com o Black Lives Matter e coisas do género. Porque o objetivo... Black Lives Matter. Embora o objetivo seja bom. Mas a maneira como eles fazem é que não é completamente distinta e faz perder... Repare, eu não me lembro de alguma vez o Martin Luther King ter incentivado pilhagens e roubos. Nunca. Não me lembro. Ele era pela não violência.
Certo, por isso mesmo, e aqui o que nós vemos aqui é exatamente o contrário. Portanto, o que é que me parece? Eu acho que, e de certa maneira vemos isso em todo lado, acho que a sociedade hoje não tem espaço para os moderados. Nós estamos cada vez mais intransigentes e intolerantes. Desta maneira, nós vivemos, o que se vive hoje é a democracia das claques. Aquilo que é feito pelo nosso partido não é tolerado ao outro. E das redes sociais, onde Certo, as certo. pessoas funcionam como Pronto, claques. exatamente. E, portanto, isso é que me preocupa. E tenho alguma. Eu esperança tenho sempre, mas tenho algum pessimismo, porque eu não estou a ver, da maneira como analiso as coisas, não vejo espaço para os moderados. Isso significa que vai ter que haver convulsão. Eu expressei num artigo, certamente não vai concordar comigo, e aqui vamos ter mesmo posições diferentes, porque eu acho que o António Costa instrumentalizou muito o Chega para crescer. E o que é que acontece? O Chega, na minha opinião, aparece quando apareceu, como se elegeu. Repare, não se esqueça do ano em que o Ventura foi eleito. Só um deputado. Foi com Eu a lembro-me quando ele foi para Louros. Foi com a IEL. Só quando foi... Foi aí que ele Foi em começou. 2013. Não, mas isso é no PC. Pois, no mas PSD. começa aí. Mas desculpe, o que ele defende hoje em dia não tem nada a ver com aquilo que o PSD defende. Nós também temos que ser... Claro! Pronto, temos que ser honestos, não é? Não é isso que eu quero olha, dizer. Pronto, e portanto, mas o que acontece? Eu acho que o Ventura é um reflexo, é um reequilíbrio sistémico. Não, aí Sistémico. não. Porquê? Porque nós temos a extrema-esquerda no Parlamento, com a entrada do Fazenda e do Louçã, desde 1999. Sim, mas eles são... Esses sim são... Mas acha que são contra o sistema democrático? Acha que Não tenho a põem mínima- em causa ouça, não- o Francisco Louçã? Ouça, Maria Eu João. conheço bem o Francisco Tá, Louçã, quer dizer... Tente, repara uma coisa. Aqui é nós Ele vamos até estar... já se assume como social-democrata, imagina. Bem, isso é uma coisa. Ouça, isso é Catarina Martins. negar tudo aquilo que ele Que foi, defende. que foi. Repare, eu nunca vi. É isto. E aí disse-me que ia preparar um livro do Porfírio Silva, imagino que seja o deputado Do PS. Pronto, que faz uma defesa. Mas é sobre cultura. É sobre cinema. Claro, ouça, por amor de Deus, ele pode escrever para entender, não é isso que está em causa. Agora, ele faz uma defesa, e foi uma das pessoas mais vocais na defesa do PCP ao longo destes tempos, que é um país, é um partido democrático, isto, aquilo, aquilo outro. Maria João, acreditar que o PCP é efetivamente um partido democrático é a negação de tudo aquilo que ele representa, porque nem o Marx, e o Marx era muito mais moderado do que foi o Lenin, o Trotsky e o Stalin, defenderam alguma vez uma via democrática. Eles defenderam sempre a ditadura, nunca defenderam... Vitória. Eles podiam ter optado por defender a democracia do proletariado, mas afirmaram inequivocamente a ditadura do proletariado. Portanto, eles não acreditam na democracia. Portanto, imaginar, eu não sou aqui Eu sei, a porta-voz do eu PC. sei, eu estou a falar consigo Fico que tem- sempre numa situação, Não. às vezes. Maria João, Mas eu eu percebo. tenho noção do que está a dizer e olho para si como efetivamente uma pessoa que está dentro do socialismo democrático. Eu tenho discussões com amigos meus de direita que não aceitam, não compreendem a democracia. Criticam-me sempre que eu faço eu não fui grande partidário do Mário Soares, mas não vou esquecer ele era um socialista-democrata. Eu acho que o Partido Socialista hoje em dia está muito mais para a esquerda do que estava, mas isso são opções dos líderes, e os partidos são sempre reflexos dos líderes que têm no momento. Agora, E do contexto? a questão que está aqui voltando ao coisa, portanto, como são os extremos que lideram ou que, de certa maneira, condicionam as políticas que são tomadas pelos líderes de cada partido, não me admira que os Estados Unidos sejam como estejam. Não é só o Partido Republicano. O Partido Democrata tem a mesma postura. E sim... Eles estão num grande debate interno, como sabe, o Partido Democrata, não é? Eu sei que sim, mas Estão. também o Partido Republicano... E o Partido Republicano, só que aí, como o Trump E é há- o poder, os Pronto. que são anti-Trump são Nós sabemos disso, mas isso acontece normalmente acontece em todo lado, não é? Quando alguém tem uma postura e nós identificamos essa postura, não é só pelo que defende, também pelo padrão de comportamento, porque nós não podemos só na base abstrata, também temos de ver qual é a ação política, não é? E é natural que as pessoas que são contra isso acabem por ser ostracizadas ou atacadas.
O Sim, que é mas o importante é que Chega existam. corresponde a uma internacional, a um, digamos, movimento internacional não democrático de Em extrema-direita. Portugal, eu digo-lhe, a leitura que eu faço, e como é evidente, eu não sou o dono da verdade, portanto, eu sei perfeitamente que não pensem como eu e que me critiquem, mas que vejam de maneira diferente. Eu acho que o Chega, o aparecimento do Chega, é um relievo sistémico. E isso dá-me alguma esperança, porque eu sei que quando isso acontece, e há o conflito entre os extremas, a fase seguinte é uma fase de moderação. Sim. Oxalá. Eu, como entende, não estou de acordo em equiparar o PC e o Bloco ao Sim. Chega, até porque estive na Assembleia da República e vi o comportamento deles e as propostas deles. Do ponto de vista teórico, concordo consigo que o PCP não é adepto da democracia. Pronto. Acho que o PCP, nós até já Evoluiu discutimos isso com o 25 de novembro, evidentemente que se integrou no regime democrático. E já governou câmaras, aliás, até de E mãos governo. dadas com o PSD. Lembra aqui o Porto com o Dr. Rui Rio. E nunca, que eu saiba, se formaram, portanto, gulags, nunca se perseguiram pessoas. E, portanto, eu acho que o PCP é um partido que se integrou, que defende agora a causa dos, portanto, trabalhadores. Quanto a mim, parou no tempo. Tenho mais algum receio da juventude do Partido Comunista, que me parece extraordinariamente radical do ponto de vista ideológico, mas eles hoje estão reduzidos a 4, portanto, deputados, Não sei. acho eu. Sei. Acho que sim, e creio mesmo que vão deixar de ter um dia destes representação, portanto, parlamentar. Não sei se é bom, não sei se é mau, porque pelo menos a nível sindical eles de alguma forma, portanto, controlavam o movimento sindical Mas eles estão a dentro perder também do caminho, regime. não é? Pronto. Estão a perder muito Depois, caminho. o Bloco era uma amálgama em que havia gente trotskista, gente que vinha de todo lado. Hoje, a maior parte das pessoas que eu conheço, enfim, acho que Perderam as bandeiras, acreditam não é? no regime, portanto, pluripartidário. Alguns do extremo saíram e acho que hoje estão muito mais preocupados em causas identitárias e essas coisas todas, que para mim é um perigo em que a esquerda se envolveu, Claro. porque a esquerda é universalista, os direitos humanos são universalistas e, portanto, as causas identitárias vão matar a própria esquerda, mas eu ando a dizer isto no meu partido há muitos anos, até porque a JS e as mulheres socialistas também agora estão todas obcecadas com essas coisas, e portanto, para mim, eu sempre. Mas não creio que o Bloco, no seu grosso, seja equiparado ao Chega, porque aquilo que eu vejo no Chega, é evidente que há várias gente lá, há fascistas a sério, há, digamos, populistas, mas o discurso do Chega tem sido um discurso de estimular o ódio, a divisão entre os portugueses, de dizer mentiras, os números que eles dizem, mesmo no próprio Parlamento, o último foi da Rita Matias, que 30% dos alunos portugueses, que dos alunos não são portugueses, ou seja, é mentira. Portanto, eles estão dentro do esquema do Trump. E o André Ventura, quando surge em Loures, lançado pelo Passos Coelho, a fama dele é porque faz o discurso anti-cigano. É aí que ele ganha, o CDS retira-lhe o apoio. Honra seja feita à Assunção Cristas. E, portanto, ele tem vindo numa deriva de dizer que nos quer a nós, e ele como fala do PS, eu também estou aí, que nos quer encostar à parede, que isto é tudo a tiro. Ele vai ao encontro Mas não é só o PS, também é PSD, não é? das pulsões mais, portanto, populistas. Não quer dizer, e eu acho que nós temos que discutir questões de segurança, de imigração. Acho que temos que discutir que a lei deve ser aplicada a todas as, portanto, comunidades. Portanto, eu acho que há discussões que nós podemos fazer. Mas aquilo que eu vejo no Chega não é equiparável ao que eu vejo no PCP e no Bloco. E permita-me que lhe diga que eu estive lá quando eles eram 13 e o comportamento deles, o 12, era absolutamente obsceno. Com as mulheres, era insultuoso,
eles, de facto, deram cabo de qualquer discurso político, de qualquer debate político. Se o debate está absolutamente radicalizado, deve-se muito neste país à extrema-direita e ao Chega. Acho que o PC não faz e o Bloco, os seus quadros, depois podem dizer que há meia dúzia de... Mas de resto, normalmente não o fazem. Digo eu. Certo. É a minha opinião. Certo, claro, é uma percepção. O Ventura não é um produto também da comunicação social? É um produto dos tempos, ele é um oportunista, porque o Ventura, se nós lermos a tese de doutoramento dele, era um incrível progressista Era um de democrata. direitos humanos. Não, era pelos direitos Portugal era um país LGBT, Portugal era um país seguro. Portanto, eu não sei em que é que o Ventura acredita. Sei que ele é, de facto, um tipo com uma retórica, com um poder político muito grande. Maria Deus, aquilo, Mas não acho que seja o reequilíbrio, portanto, do Eu vejo, sistema. eu Eu Mas por, eu acaso, percebo. eu, por acaso, acho que o Vicente tem alguma razão. Precisávamos, então, de um CDS a sério. Claro, claro. Mas eu acho que o Vicente tem razão, porque se nós formos à história, vamos buscar o PRD. Mas o PRD não tem nada a ver com Não, a não, extrema-direita. não, em termos de reequilíbrio das posições que na altura foram necessárias. O PRD, ao formar-se como se formou, fez uma redefinição à direita, ao centro, digamos, do espectro político, fez uma redefinição. O Chega está a fazer uma redefinição à direita. Em que sentido? No sentido- Arrastar o PSD ainda mais para a direita? Não, eu não concordo com isso. Nem Não? com o que disse, nem com o PRD. Aliás, o PRD, O como nós sabemos, PRD foi é uma um iniciativa projeto, do projeto Yanes. pessoal do Ramalho Yanes Yanes. para dar cabo do Partido Socialista. E não era só o Partido Socialista. A ideia era o Partido Socialista e o E o PS. PSD. E o PSD. Aqui era... Aqui sim. Sim, Era sim, o sim. centro, era o Certo. Tomar Agora, conta Coisa do que o centro. Mário Soares percebeu Agora- imediatamente. certo, Era o certo. centro. E agora, a questão aqui, eu não refalo, não é uma questão repare, a ideia que Foi eu o que eu tenho... percebi Não, a daquilo ideia que eu disse. tenho é isto. Pensando na maneira como as pessoas percepcionam eu também dei aulas e vi como é que os meus alunos falavam, não é? Pronto. Sim. E, portanto, pensando na maneira como as pessoas, e não só das conversas que assisti, as coisas todas, mas pensando como as pessoas viam aquilo, viam a extrema-esquerda no Parlamento, não viam a extrema-direita no Parlamento. Pronto. E não sei se é oportunismo, há oportunismo também, mas não sei se é puramente oportunismo. É evidente que ele soube trabalhar uma parte do eleitorado para atingir determinados fins. Aí tem que se lhe dar mérito nesse sentido, quando Sim. nós fazemos o estudo da evolução política, não é? E do projeto que ele fez. Sociológica, não é? Temos que lhe dar. Agora, as pessoas viram pela primeira vez um grande contraponto da parte da direita. E, infelizmente, é a extrema-direita. Eu escrevi há uns anos atrás, desculpe lá, porque nós também temos que fazer referência àquilo que pensamos e que vamos dizendo. Não vou mudar de opinião agora. Para mim, o grande problema da direita, incluindo o CDS, foi o facto de não ir para a rua. Deixou que a esquerda tomasse conta da rua. Quando as bandeiras da direita têm tanta legitimidade como as da esquerda. Sem dúvida, mas Pronto. não aquelas que põem em causa princípios essenciais do regime democrático. Acho eu que nós somos os dois... Sim, sou um liberal, portanto não tenho a mínima dúvida disso. Exatamente. E, portanto, se vem alguém para a rua propor o fim do regime democrático e encostar à parede os adversários políticos, eles já fizeram um cerco à nossa sede. Quem? O Chega. Tá Não, bem, é importante perceber que eles estão a Tá bem, copiar como- tudo aquilo que o Partido Fascista Como o Partido- fez em Itália. Como o Partido Comunista fez em 70. Sem Por amor de dúvida, Deus, não é? sem dúvida, Quando em o Cunhal 75. E foi derrotado. Foi, mas E o problema... integrou-se. Sim, Sim, sem dúvida. Eu vou dizer muito sinceramente, e isto falo como liberal, quer dizer, as constituições têm que ser neutras. Sim. Livre, têm que ser neutras para exatamente permitirem que os diferentes partidos que tomam o poder possam pôr em prática as suas políticas. Estou de acordo consigo. Percebe? E, portanto, a nossa Constituição não é neutra. E eu É marcadamente socialista ainda. Ela mudou muito, a única coisa que não é... Ouça, ela de facto permitiu que o Passos Coelho e outros fizessem as suas políticas. A única coisa onde diz é aquele prólogo
que eu devo dizer que sou contra. Eu acho que devia ser absolutamente neutra. Pronto, aqui estamos de acordo, não vale discutir Mas eu aqui sou, pormenores. mas eu sou aí, também sou muito, portanto, liberal do É ponto isso. de vista político. Eu sei que alguns camaradas meus quase que me comem, mas eu acho que portanto, Constituição deve servir todos os partidos democráticos. Eles têm todos que se rever. E depois, se fazem escolhas de mais Estado, menos Estado, É com eles, é com não é evidente. o voto do povo. povo. Completamente de Estamos de acordo. acordo. Eu aí sou muito liberal do ponto de vista político também. A questão aqui é, por exemplo, eu sou... pronto, a circunstância, para todos os efeitos, como sabe, a social-democracia é uma ideologia do centro-esquerda. Sim, não é? claro. Não há, é uma variação direta do marxismo, portanto não há, Sim, não há que qualquer foi, tipo... portanto, revista Portanto, pelo Bernstein, depois nos anos 60 foi novamente Pronto, revista. não é só, exatamente, Sim. mas é uma variação direta, e portanto, começou com o Lassal, não é? Sim, e, portanto, com o nós Lassal, não estamos aqui a falar de circunstâncias. Mas, quando nós vemos as classificações, não podemos esquecer do contexto em que elas acontecem. Claro, e, portanto, evidentemente. como já havia o Partido Socialista na altura, é perfeitamente natural que tivesse que haver um ajustamento para encaixar o PPD, na altura PPD, e ficou, durante um tempo, ainda esteve no centro-esquerda, mas depois acabou Sim, por se alinhar ele foi ao centro-direita. ao centro-direita, sim. Mudou agora um bocado lá está, com o líder, porque o Rui Rio é uma pessoa marcadamente do centro-esquerda. Eu não acho que Sim, seja, mudou completamente. A política acha que ele é de centro-esquerda? típica- Ele é quando típica- presidente da tipicamente Câmara Eu acho que é do centro. é um puro social-democrata. Aí Bernstein estou de é acordo. toda a linha. Eu estou de acordo, Bernstein eu estou é toda de a linha. acordo que é o Mas, social-democrata. na minha opinião, como é evidente, Claro. ele poderá Estou de discordar. acordo, mas estou de acordo. Agora, a questão que está aqui é, quando as leis são feitas, eu vou-lhe dar um exemplo muito concreto. Eu sou muito atacado, eu defendo a eutanásia. Eu sou liberal e defendo a eutanásia. Isto Espere. é uma chatice, Eu sei, porque eu espere. votei contra. Fui Pronto, das mas poucas deputadas do Partido Pronto, mas Socialista que deixe-me dizer votou contra. que é que eu... E um bocadinho mais próximo só para lhe dizer, tenha mais a ver com os argumentos que o Partido Comunista usou, não foi tanto, porque eu Certo. votei com muitas dúvidas, com muitas Certo. angústias, não tenho certezas nenhumas. Certo, Mas tenho tantas dúvidas e, sobretudo, no negócio. certo. Pronto. Deixe-me- Mas percebo que seja, como Não, liberal, a não, favor. Não, mas repara, a questão é esta. A questão é isto que a mim me distancia da grande parte das posições que até são tomadas pelo Partido Socialista. Eu dificilmente praticarei Sim. a eutanásia. Sim. Mas eu acho que tenho direito a ter a opção. Se eu quiser fazê-lo, devo Mas ter o direito. a eutanásia o que acontece? pedir a outra pessoa. Não, repara aqui a questão. Não é A suicídio. questão é esta. Quando as leis tentam impor comportamento, eu sou contra. Eu percebo. Quando a lei impõe uma opção, eu sou a favor. Esta é a grande diferença. E vamos certamente discordar, mas no mandato dos governos do António Costa, e especialmente durante a geringonça, houve muitas transformações na sociedade portuguesa, certamente negociadas em virtude do acordo e para que o António Costa pudesse governar, que implicaram comportamentos, imposição de comportamentos. Por exemplo? Olha, a ideologia de género, que foi defendida mais Essa pelo Bloco de Esquerda. ideologia do género é uma coisa criada pela Igreja Católica. O que é que entende por ideologia de género? E eu sou católica praticante, mas sou de facto progressista. A mim não, Mas o que é a mim, ideologia eu não me do importo, género? eu não tenho qualquer... É que eu ainda não percebi eu não o que tenho, é eu não ideologia tenho, de género. Eu não tenho qualquer... Olha, por exemplo, É que eu preciso mesmo Espera, de eu vou dizer, perceber vou do dizer. que é Bem, que fala. para terminarmos, Sim, ainda hoje... Isto entre mim e o mas Vicente. está muito bem. Está Ainda muito bem. hoje... Ainda Mas outro agora- dia- Não, porque agora- eu queria mesmo vou saber dizer, do que é que fala. Maria João, o Estado, eu não dou autorização ao Estado para educar os meus filhos. Ok? Quem tem que educar os meus filhos sou eu. Deixe-me dar este exemplo. Eu tive uma reunião agora, por causa do meu filho, de avaliação do primeiro período, e eu disse à frente dos pais da turma o que já tinha dito à professora, à diretora de turma. A sua função é transmitir conhecimento ao meu filho. Não é educar. Educação não é só isso. Desculpe, eu acho que o grande... São dois conceitos diferentes. ó, Mas Maria o João. problema é que eles estão misturados. Pois. Isso é o grande problema. É que nós misturamos educação com... O Ministério da Educação, para algumas pessoas, abarca educação e transmissão de ensino. E eu acho que o Ministério da Educação devia ser o Ministério do Ensino. Ensino no sentido de transmissão de conhecimento. Tenho uma E visão é por mais isso, alargada é por disso. isso
Pronto, é por isso que nós Mas Ora bem, acho. o- Não, agora ai, vê-se. não Porque a posso mim- responder. Pode. 10 segundos. Rapidamente. Não, A questão das casas de banho e dessas coisas todas, ouça. Mas a questão das casas de banho não é verdade que a lei diga não é verdade. que há casas de banho. Não, mas é que não é verdade. Não é verdade, Portanto, não. Vicente, eu estava Maria João, no Parlamento eu fazia e parte eu da Comissão conheço da Associação a dos lei. Pais Não é tive uma verdade. conversa com o deputado do Bloco de Esquerda foi à minha escola falar com a escola e acabou de falar também com algumas coisas. E eu vi o que ele estava a tentar fazer. Sim, mas aquilo que o Bloco Pronto. faz, eu estou-lhe a tentar dizer da lei. O que a lei prevê... Aliás, ouça, só isto eu deixo falar. Só isto eu Vicente. deixo falar. O Sérgio Sousa Pinto teve uma intervenção maravilhosa num programa Vicente. qualquer da televisão em que pôs os pontos nos is. Vicente, mas É só também isto. votou a lei. Portanto, Está bem? ele- É só pronto. isto. O que a lei diz já agora das casas de banho, porque mais, Isso é um exemplo, é é um mais exemplo. uma vez uma mentira dita muitas vezes, não se transforma numa verdade, e a Rita Matias e o Chega usaram isso de facto. O que a lei diz é que sempre que haja algum jovem em passagem, em de facto mudança, e eu tenho 2 alunos trans, mas que são, sempre que isso portanto, aconteça, a escola deve encontrar uma casa de banho que só pode ser usada por uma pessoa de cada vez para jovens com determinadas características. Não é que as casas de banho que existem, agora eu hoje sinto-me homem e vou. Não é isso. Mas, João, eu não Isso disse não isso. é assim. Eu não disse Há isso. uma escola, desculpe, mas há uma escola de Vila do Conde que resolveu isto muito bem. Havia um jovem em mudança de sexo que era, sempre que ia à casa de banho, porque não podia ir ao das portanto, raparigas, quando ia à casa de banho dos rapazes, era espancado, era gozado, era vítima de bullying. Se fosse seu filho, não ia gostar. E, portanto, o que a escola fez foi encontrar um espaço nessa escola de uma casa de banho em que este jovem pode ir. E rapidamente há mais uma jovem que tem... não é ele passar a ir, Maria é João, assim, é encontrar eu não uma disse isso. solução que garanta a felicidade. Porque este jovem não ia à casa de banho, Eu não disse isso. ia à casa, perdia as aulas para ir à casa de banho. Eu não disse isso. Não, o que eu quero Eu dizer... referi o assunto. É um exemplo. Não, mas é um porque exemplo a mudança que é de sexo errado. dos jovens, a mudança do sexo dos jovens, Eu sei, mas ela sempre existiu. Eu devo lhe dizer que dou aulas, sempre tive alunos assim, que são uma minoria. São 2, são 3, mas têm direito a ser tratados com a dignidade toda que têm. Como liberal, deve aceitar isso. E a ideologia de género não é dizer aos meninos essas coisas. É dizer que as mulheres devem ter os mesmos direitos do que os homens, que não deve haver violência doméstica, que uma criança não deve ser vítima de abuso sexual, tendo em conta que é, tanto nas famílias, que as crianças são maioritariamente abusadas, muitas vezes é portanto, cidadania que permite salvar muitas crianças. Não são essas coisas que vocês dizem. Temos que discutir isso um dia. Olha, agora só 2 segundos. Agora voltamos àquilo que eu lhe disse. É evidente que os jovens têm opção, têm o direito à opção. Agora, fazer dessa opção uma imposição... Ninguém impõe. Acha que a gente impõe aos jovens que, olha, tu agora vais ser gay. Ninguém impõe. O nosso tempo está esgotado. Eu dou aulas há 25 anos, ou 27. Maria João, a sua realidade... Vamos lá ver uma coisa. O meu filho andou a estudar. Isso não existe. O que vocês dizem não existe. Maria João, a realidade que tem na sua escola não é a mesma que eu tenho na escola dos meus filhos. O nosso tempo está esgotado. Foi um prazer estar convosco. Há uma questão que eu gostaria de refletir. Vamos Se calhar, futuramente temos que discutir, porque se o Vicente tem razão que a escola é uma transmissão de conhecimentos, e de valores também. Há uma questão que é central. Da Nem Constituição toda a gente portuguesa. tem a formação do Vicente para transmitir ao filho. Claro. Portanto, há outras gentes que carecem Claro. dessa educação que a escola pode transmitir. E acho que é nesta mescla toda que nós nos devemos centrar, é que, de facto, a escola é um espaço também, não só de tomada de conhecimento, mas de educação. E de liberdade. Mas nem toda a gente tem a formação adequada para transmitir aos filhos esses valores de educação.
é uma opinião que eu tenho e que eu, se calhar, não estarei tanto de acordo com o Vicente, mas compreendo a posição do Vicente, porque nem todos temos a formação básica para transmitir. Um dos problemas que nós Isto criamos, não vamos sair daqui. rapidamente, um dos problemas, não estou em total discordância, mas um dos problemas que falta à escola é que foi incapaz de criar pensamento crítico. E aí o Ramalhianos tem toda a razão. A Terceira República não soube formar cidadãos. E é por falta de pensamento crítico. Muito obrigado. É sempre um prazer estar convosco. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. E até uma próxima. Óbvio.